Olá, queridos amigos e amigas do Estudo Espírita, sejam muito bem-vindos. Este é o nosso encontro de abertura da Revista Espírita de janeiro de 1859. Ele foi criado especialmente para ajudar no estudo e no quiz da primeira semana. Hoje a gente vai refletir sobre o segundo artigo que Kardec dedicou ao Sr. Adrien, um médium vidente. É um tema que, nos convida a compreender com mais seriedade como é que se dá a vidência, quais são os seus limites, os cuidados necessários e, claro, as lições morais que a gente pode tirar disso tudo. E para organizar nosso estudo, a gente dividiu nossa conversa em 4 pontos principais. Primeiro, vamos entender o que a revista entende por faculdade da vidência. Depois, vamos mergulhar no estudo que Kardec fez sobre o caso do Sr. Adrien. Em seguida, vamos analisar as influências que podem afetar esse fenômeno. E, por fim, vamos extrair as lições que ficam por um estudo sério do Espiritismo. Vamos juntos? Então, vamos começar pelo começo, Para a gente poder aprofundar no caso do Sr. Adrien, primeiro a gente precisa entender o que o texto define como um médium vidente. E olha, não estamos falando de visões que acontecem de vez em quando, mas de algo bem mais constante e particular. Exatamente. E é isso que tornava o caso do Sr. Adrien tão especial para os estudos da época. Para ele, perceber o mundo dos espíritos não era um evento raro, um susto, mas sim a sua realidade do dia a dia. Já pensou ver essa população oculta, como diz Kardec, com a mesma naturalidade que a gente vê as pessoas andando na rua? E é muito interessante ver como Kardec já fazia questão de diferenciar essa faculdade da simples alucinação. De um lado, a vidência, que é uma capacidade permanente, observada numa pessoa saudável e que, por isso, merece um estudo metódico. Do outro lado, a alucinação, que é um evento anormal, muitas vezes ligado a alguma doença e que era usada como uma desculpa para descartar aquilo que não se entendia. Essa distinção é fundamental. Perfeito. E essa citação da revista mostra bem essa abordagem crítica ao ceticismo que só quer negar. A palavra alucinação é apresentada não como um diagnóstico sério, mas quase como um rótulo, uma forma fácil de evitar a investigação. E é justamente abrindo essa porta que Kardec propõe uma análise mais racional e aprofundada. Agora a gente sai um pouco da teoria para entrar de vez na prática. As habilidades do Sr. Adrien não eram vistas só como uma curiosidade, sabe? Elas se tornaram uma verdadeira janela, uma oportunidade de observar de perto a mecânica do mundo espiritual de uma forma bem detalhada. Mas aí vem a pergunta: qual era a prova de que isso era real? O ponto central do estudo era esse. O Sr. Adrien desenhava retratos de espíritos que ele nunca, jamais, tinha conhecido em vida. E o mais impressionante é que as famílias dessas pessoas reconheciam os desenhos e diziam: é ele mesmo. Era uma evidência que realmente desafiava qualquer um. Isso mesmo, só que a investigação séria não para na primeira evidência. Ela vai mais fundo e faz a pergunta que a gente precisa fazer. Se a faculdade é real, por que às vezes os retratos não saíam perfeitos, com 100% de exatidão? E em vez de ignorar essas pequenas falhas, os pesquisadores usaram justamente elas para chegar a uma compreensão ainda mais profunda do fenômeno. E a resposta para essa pergunta está no conceito do perispírito, o nosso corpo espiritual. O texto explica que a forma de um espírito não é algo rígido, fixo. Ela é flexível e pode ser moldada pela vontade do próprio espírito. Com o passar do tempo, a lembrança exata da aparência física vai se perdendo e, para recriar aquela forma, o espírito precisa fazer um esforço de vontade. Isso não só explica as pequenas diferenças nos retratos, mas reforça uma ideia central da doutrina. A vida continua e evolui. Bem, agora que a gente já entendeu um pouco sobre a faculdade da vidência e a natureza das formas dos espíritos, vamos analisar um outro fator que é crucial: como o ambiente e as pessoas que estão ao redor do médium podem influenciar a clareza da visão dele. E esse ponto é fundamental. Como está escrito na Revista Espírita de janeiro de 1859, no Espiritismo não se opera sobre a matéria inerte, mas sobre inteligências que têm seu livre-arbítrio. Encerrando o trecho citado, a gente reflete que o estudo desses fenômenos não é como uma experiência de laboratório com matéria previsível. Nós estamos interagindo com consciências, com vontades, e isso muda completamente as regras do jogo. O texto descreve o mecanismo da vidência de uma forma muito interessante, quase como se fosse uma transmissão de rádio. Primeiro, o espírito emite o que Kardec chama de irradiação fluídica, como se fossem sinais. Esses sinais são então direcionados para o médium. E, por fim, o médium sintoniza, absorve esses sinais e os decodifica, formando a imagem na sua mente. Mas como em qualquer transmissão, pode haver interferência no sinal, né? Exatamente. Este gráfico ilustra isso muito bem. Um grupo de pessoas com bons pensamentos, simpáticas à causa, focadas, age como um amplificador, ajudando a concentrar esses raios fluídicos e resultando numa visão bem nítida para o médium.
Agora, se o ambiente tem pessoas hostis, com pensamentos divergentes, isso dispersa os raios e cria uma espécie de névoa mental que acaba atrapalhando a visão do médium. E com isso chegamos à nossa última sessão, que é onde a gente junta todas essas peças. Afinal, que lições práticas e principalmente morais a gente pode tirar desse estudo para abordar os fenômenos mediúnicos com a seriedade que eles realmente exigem? O texto deixa bem claro quais são as condições necessárias. A intenção séria e útil é a chave de tudo. Não é curiosidade, é vontade de aprender. A qualidade moral e a sintonia do grupo influenciam diretamente o tipo de comunicação que vai acontecer ali. Um pensamento que fica para a gente refletir e que ajuda no quiz é: que sinais indicam seriedade e uma finalidade útil numa comunicação? Fica aí a dica. Perfeito! E para fechar essa ideia, tem uma citação final que é muito forte. Como está escrito na Revista Espírita de janeiro de 1859. Sede sérios segundo toda a acepção dessa palavra, se quereis coisas sérias. De outro modo, não espereis senão ser o joguete de espíritos levianos. Encerrando esse trecho, fica claro que a seriedade é a nossa principal proteção contra o engano. É um chamado à responsabilidade. E resumindo tudo que a gente conversou, a grande lição que esse estudo de 1859 nos deixa é que a ciência pela ciência não é suficiente aqui. O estudo da mediunidade exige uma abordagem que une a observação cuidadosa com a base moral sólida, lembrando sempre que do outro lado existem consciências e não objetos de estudo. A melhor garantia contra enganos é justamente a união entre estudo, prudência e elevação moral. E a gente termina com essa pergunta para nossa reflexão. Mais de 160 anos depois, como é que a gente pode aplicar esses princípios de seriedade, de respeito, de prudência na nossa própria busca por conhecimento hoje? Que este estudo nos ajude a compreender a mediunidade com mais respeito, responsabilidade e, claro, com fé raciocinada. Siga firme na leitura da Revista Espírita de janeiro de 1859 e responda ao quiz com calma e atenção. Um grande abraço a todos.